Comunicação Comunitária Vida Nova, Couto Ferreira, São Paulo. Jornalismo de verdade. Apoio Cultural. Agrosete, rações, medicamentos, produtos pet, você encontra aqui. Tradição e qualidade que você já conhece e confia. As melhores marcas e os melhores preços da cidade. E mais, a Agrosete conta com Disque Entrega. Precisou é só ligar. 3585-4540. 3585-4540. Vem pra cá, na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 199, Centro. Para facilitar, clientes da Agrosete podem estacionar no pátio da FEPASA. Quando ampliamos o saneamento. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Integração e Cidadania. O pessoal já está chegando, mas antes de eu cumprimentar aos nossos participantes, deixa eu dar uma lembrança aqui para você que está na sintonia da 105,9, também estão nos acompanhando pelo Facebook e YouTube do Jornal do Porto. Para você que está assistindo, está vendo aí na sua tela a campanha, né? A campanha Visão Solidária, viu? Para você aí, a campanha Visão Solidária. Deixa eu só trazer aqui em tela cheia. Ajude a pastora Kari Janaína Souza Salles a trocar o seu celular. Ela disse que já conseguiu um montante legal, tá faltando ainda R$1.000 para completar a campanha. Então, se você puder fazer um Pix, tá aí, ó, na tela para você, viu? O Pix tá 0016-1908-152, é o CPF, tá bom? Para você que está nos ouvindo pela rádio, é só digitar e fazer também a sua contribuição. Pode ser a quantia que estiver aí no seu alcance, R$10, 15, 20, enfim, falta um pouquinho, ela já conseguiu uma cifra considerável para a aquisição do equipamento que para ela é os olhos dela, né? Afinal de contas, é uma ferramenta de trabalho. Então, para você que puder, nós vamos aí estar falando. Campanha Visão Solidária. Pastora Caris, eu vou deixar um pouquinho o banner aqui em tela, depois, na hora que começar o bate-papo, eu tiro. Bom dia, pastora. Bom dia, Paulo. Bom dia, você ouvinte. Mais uma vez, gratidão por essa oportunidade do Integração e Cidadania adentrar o seu espaço. Gratidão. A Glória e o senhor Fred Jorge, acho que já chegaram, né? Não estou vendo eles, não, mas acho que sim. Bom dia, Glória Esther. Bom dia, senhor Fred Jorge. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Kari. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Kari. Bom dia, Paulo. Como vão? Tudo bem por aí? Graças a Deus. Tudo tranquilo, né? Tudo na paz. Estamos aí, né? Começando mais um programa Integração e Cidadania. E a pastora Kari é a comandante do programa. Eu só fico na técnica, viu? De vez em quando a gente dá aí uns pitagos, mas é a Kari que comanda. Kari, tá contigo a palavra. Então, vamos ver se hoje tem bastante coincidência, né? Do Fantástico com a Glória e o Paulo, né? Porque Ixi, não assisti, hein? Já começamos bem, também não assisti. Então tá bom. Então, o Fred salva aqui. Então, hoje, né, o nosso tema, continuando, né, naquele do encontro passado, né? Relacionamentos, mundo infantil e adulto. E eu coloquei ali, né, a parte 2. Porque teve uma amiga que falou assim para mim: ai, cara, que legal, né? Eu descobri que seu marido leva café na cama para você. Eu falei: ai, meu Deus do céu, sério? Nossa, eu achei o máximo você desprezar o café dele. Eu falei: olha só, falei, gente, como são. Então, assim, foi fora as brincadeiras à parte, mas graças a Deus foi bem comentado, as pessoas ficaram felizes. Porque até disseram assim: puxa, cara, que bom em um programa a gente poder ouvir casais, né, 11 horas da manhã. Então, gratidão, Glória, por essa oportunidade. Fred, é um prazer tê-lo. E gratidão, né, você ouvinte, por permitir que a gente leve um pouquinho de conhecimento, de amor, de afeto a vocês. Glória, Fred, o programa é de vocês. A gente só está aqui para observar.
Uau, o que vocês querem, o que vocês querem que a gente fale? Pode alguma pergunta para a gente começar? Não, interessante. O que mais chamou a atenção foi quando vocês referiram-se à traição, né? Que começa lá na criança, né? E que às vezes as pessoas são inseguras porque vem desse lado infantil. E aí muita gente me questionou no Zap, quer dizer que então, se a pessoa trai demais é porque a culpa é lá de quando eu era pequena, então se eu cometo muito adultério é porque eu lá na minha infância eu sofri dos meus pais. Aí isso é o cuidado, né? Que caráter é caráter, né? A gente também não pode esquecer o nosso caráter, né? Exatamente, usar isso como uma justificativa para permanecer no erro, né, Kari? É, um subterfúgio, né? Exato, porque uma vez no mundo adulto, né, nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes, né? A criança é uma criança, ela está se formando, mas o adulto sabe muito bem o que ele quer para a vida dele e as escolhas que ele faz. Como a gente falou dos ciúmes, né, muito aguçado no adulto, que vem de uma ferida. E também a tendência à traição, ela também vem de feridas infantis. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente chama do complexo de Édipo, que é muito conhecido, né? Eu acho que ficou bem famoso, que é um olhar da psicanálise freudiana, né? E que foi até bastante criticado por não ser muito compreendido, né? Então, o que seria, entre aspas, assim, falando de uma forma bem simplificada, o complexo de Édipo, né? É quando a criança, na faixa etária entre aproximadamente 3 a 6 anos, aproximado, né? Sempre muito aproximado, porque o desenvolvimento psíquico é individual, né? Essa criança ela vai ter uma adoração, uma paixonite, digamos assim, um encanto, né? Pelo genitor do sexo oposto. Então, a menina vai ser a namoradinha do papai, e o menino, o namoradinho da mamãe. E isso é saudável, porque até essa faixa etária, a criança, independente se ela é menino ou menina, ela está totalmente conectada muito mais com a mãe do que com o pai, porque ela é muito dependente ainda, fisicamente falando. As suas necessidades, praticamente todas, é a mãe que vai satisfazer. Alimentação, trocar de fralda. Então, essa fase é quando a criança já tem o controle dos esfíncteres e ela está partindo para o que a gente chama de desenvolvimento genital infantil, né? Que ela vai começar a descobrir o próprio corpo. E nessa faixa etária, é muito importante que essa criança vá para o genitor do sexo oposto, para que ela conheça como funciona o outro. É a hora que a criança vai conhecer o outro, porque até então ela só conhecia a mãe. Então, a menina começa a participar mais do universo masculino, indo para o pai, e o menino vai ficar ali no universo da mãe, vai conhecer, e vai ter essa, entre aspas, paixonite. Né? Então, a gente passa por isso, a gente vê, a Radassa deve ter passado pela namoradinha do papai, elas ficam com muitos ciúmes da mãe com o pai, e os meninos também ficam com ciúmes. Então, é uma fase que, se a gente souber... for um adulto saudável, nós vamos conseguir dar o melhor dessa fase, tirar o melhor para o desenvolvimento psíquico. Mas nós falhamos sempre, óbvio, a gente não é perfeito, não tem manual e não vamos ficar lendo o livro o tempo inteiro, né? Nós estamos ali vivendo no aqui e agora. E aí é nessa faixa etária que começam, tanto a menina quanto o menino, começa a ter que ser muito sedutor para conquistar o genitor. Então, esse sedutor, nós estamos falando de uma criança sedutora. Então, uma criança sedutora, ela vai fazer gracinha, ela vai ser competitiva, né? Nós estamos falando de uma criança sedutora que não tem nada a ver com sexualidade. Não entendi, Kari. Dramática também? Dramática também pode ser. Se ela achar que funciona... Vai vestir a roupa da mamãe, né, cara? Pois é, né? Vamos pro caso. Aquela coisa de vestir o sapato, de salto alto da mamãe. A filha dela fez isso, ela me mandou uma foto. Então, e tudo isso é uma motivação para seduzir o papai.
Entende? E aí ela está criando os modelos internos. E eu me achando ontem. Ah, entendi. Nossa, Fred. Você achando que você que era a maravilhosa? Não, ela estava mesmo fazendo por vida. Ah, Fred, magoei. Aí, lógico que a menina faz isso porque ela acha a mãe um bom modelo. Exatamente. Né? Ela está escolhendo os modelos que ela vai ter. Então, nessa faixa etária, dependendo de como os pais vão tratar os filhos, eles podem exagerar, que dá uma carga energética exagerada nesse jogo de sedução, que até então não é carga sexual. Vamos achar claro, seduzir, né? A gente seduz a amizade, a gente seduz para fazer uma venda, né? A sedução ela tem uma carga, né? E aí, se essa criança precisa de muita carga de sedução, ela tende a ser um adulto que vai trair. Por quê? O menino vai tender a ser aquele moço muito bonito, que vai se cuidar muito, porque tudo que ele fez ainda não era suficiente para ele ganhar essa mãe. Então, esse homem, ele tende a estar com uma mulher e sempre estar seduzindo outras. Gente, é uma tendência, não estamos falando que é uma regra. Interessante. Tá? É uma tendência. E a menina, a mesma coisa. Eles tendem, essas crianças no mundo adulto, tendem a fazer triangulações, que é, eu estou aqui, mas eu já estou olhando ali para o moço que está lá. O Fred está aqui comigo, mas já está olhando para a mocinha que passou ali. Não necessariamente isso quer dizer que vai haver uma traição. Às vezes é só um olhar mesmo, né? E às vezes não. Aí é que eu falo que depende muito do que o adulto está escolhendo para a vida dele. Mas a tendência é essa, uma tendência. E essas pessoas que carregam essa tendência, em geral, elas se cuidam muito e são pessoas que tendem de novo, né? A ser muito bonitas e muito charmosas, chamam muito atenção. Tá? Porque toda a energia lá na infância ela estava usando para seduzir a mãe ou seduzir o pai. E se sentiu traída. Né? Então a criança passou o dia inteiro esperando o papai chegar do serviço, a menininha lá, esperando o papai chegar, tomou banho, pôs saia, fez Maria Chiquinha, tá lá na varanda esperando o pai chegar. Aí o pai chega e fala: oi, filhinha. Aí vai lá e diz a mãe: oi, meu amor. Aí tira... A criança. Já é um sentimento de traição. Né? Entende? A mesma coisa, o menininho que está lá com a mamãe, né? O dia inteiro com a mãe, é minha. Ela fala: meu homenzinho, meu príncipe. Aí o pai chega do trabalho: oi, amor, como foi seu dia? Aí deita no sofá, no colo do marido. Pronto. O menino fala: caramba! Sobrei, né? Mas você falando dessa questão da sedução, eu vou entrar um pouquinho mais pesado ou profundo. Eu diria pesado. E quando trata-se, se vocês não puderem responder, não quiserem, não tem problema. Não sei, o problema é 11 da manhã, não sei o que você vai falar. Não, e quando não, fica tranquilo, senão o Paulo me demite. E quando trata-se de estupradores, Glória? Porque, gente, entende? É necessário falar sedução e tal, mas o estuprador é uma sedução, gente? Então, uma criança cresce com esse, sei lá, não sei se você pode falar sobre isso. Não, é uma pergunta que é importante, cara, mas aí a gente já está indo para as psicoses. Já não é a questão do relacionamento, já sai um pouco da relação do relacionamento adulto-infantil, né? Já sai para uma outra situação, que é uma situação já psicótica, do psicopata, enfim, aí uma outra relação. Tá? Entra no mundo das psicoses mesmo, aí assim... o que nos distancia da... Meu Deus, cadê eu? Você não tá vendo que eu tô torta, cara? Nem para me avisar que eu não tô aparecendo? É que eu achei que você queria ficar um pouquinho longe do Fred. Acho que ela tá se apagando, tá sumindo da tela aí, mas enfim, né? Eu não sei como é que é o relacionamento aí. Deixa, fiquei na minha. Vai que eles brigaram, né, Paulo? Tá tudo certo, Paulo, tá tudo certo por aqui. Então, chegue mais, Glória, pertinho dele. Aí. Nem desgrudar também, tá calor. Complementando aí dentro do que dá para a gente abordar, né, Karen?
até os comportamentos doentios, eles também, doentios mesmos, tá? Eles também vêm da nossa infância. Claro que existem estudos, né, aí sobre questões cerebrais mesmo, enfim, tem coisa muito profunda. Entendi. Mas existe também a característica de terem sido filhos traídos, de filhos que criaram muita raiva da mãe, e aí vão descontar essa raiva nas outras mulheres, tá? Ou de filhos, em geral, os abusadores são crianças que foram abusadas. Sim. E os abusadores podem ter sido abusados pelas próprias mães, até sexualmente falando, é muito pesado falar isso, mas a gente trabalha com o ser humano e a gente vê que isso é uma possibilidade, sim, né? E o abuso também ele não é só de característica sexual, né? Pode ser um abuso de violência, um abuso até de desprezo, né? De subjugar a criança, de fazer ela se sentir menor, de se sentir humilhada. Então, tem muitas nuances, mas a gente pode até, se quiser, pegar um dia para a gente conversar sobre onde nascem, sei lá, as doenças no sistema, alguma coisa Legal. assim, temática. Isso é bom. Né? Porque tem muita gente em casa, né? Principalmente assim, eu falo na região ali, o Paulo acho que há de concordar comigo, são pessoas muito sistemáticas que nos ouvem, mas tem curiosidade, né? E às vezes, raramente vai chegar num consultório, vai procurar um consultório e perguntar, falar, então... É verdade, tem razão. É muito difícil falar, né? A sexualidade é uma temática muito difícil de falar. Sim. E é onde existem, no nosso olhar, o maior número de doenças, né? Muito relacionadas à sexualidade. E doenças simples, assim, né? Pessoas insaciáveis ou pessoas que não têm prazer. E aí vai uma nuance gigantesca, né? Entendi. Acho que vocês poderiam sugerir, né, Kari, até para a gente, nós temos os programas pela frente, para o ouvinte mandar o que ele gostaria de ouvir de nós. Sim, mas esse é um programa, assim, uma temática que eu particularmente gostaria, se o Paulo permitir, claro, da gente abordar. Vamos combinar. Porque eu acredito que é profundo, o nosso mundo hoje está muito conturbado, é muita loucura, assim, são muitos acontecimentos, né? E nada melhor do que a gente informar as pessoas, isso você, Glória e o Fred sabem fazer de uma maneira amorosa, dócil, mas de uma maneira que fica na nossa mente. Eu sou muito cuidadosa com isso, porque há informações e informações, né? Há ensinos e ensinos. E acredito que você e o Fred vão abordar esse tema bem tranquilamente, com muito amor, mas também, ao mesmo tempo, com muito alerta. Hoje, eu vi de uma pessoa assim, você não pode deixar seu filho sair nem com seu melhor amigo. Falei, calma, gente, só melhor amigo. Falei, calma, também, né? Se fosse ninguém mais, vai viver. Aí entra, né, no relacionamento o equilíbrio. Né? A gente volta a falar disso, né? Do equilíbrio. Mas voltando, agora você falando do complexo de Édipo, desculpa, eu não quis desviar o foco, mas essa pergunta estava aqui na minha mente já há um tempo, desde do programa passado. Mas voltando ao assunto de vocês aí do complexo de Édipo, e tem uma coisa que faz parte também, viu, Kari? Sim, e tem muitas mães e pais que podem praticar, vamos dizer, viver esse complexo inconsciente, ou ele todo é inconsciente? Todos nós, ninguém escapou. Todos nós passamos por isso. Tá? Faz parte da nossa natureza passar por essa fase. É uma fase do desenvolvimento psíquico infantil. Todos nós passamos. Tá? E aí tem gente que vai carregar mais marcas e outros que vão carregar menos marcas. Foi uma fase mais resolvida, mais leve. Então, sim. Pode falar, Fred. Isso também depende de como que os pais passaram por essa fase. Isso é interessante. Como é que uma mãe passou por essa fase edípica, como nós dizemos, né? E o que ela vai conseguir passar para o seu próprio filho, para a sua própria filha, né? Isso, se ela teve uma fase edípica saudável, ela provavelmente vai conseguir fazer com que os filhos passem por essa fase também saudável. Se ela teve uma complexidade nessa fase, dificilmente ela vai conseguir passar para os filhos, né, essa transição, ok? Essa transição seria mais ou menos assim, do zero até mais ou menos uns 3 ou 4 anos,
que é a fase do preenchimento materno da criança, né? Então, o filho ele sempre está mais buscando o preenchimento materno. Então, a função materna é super importante nessa relação com o filho. Depois, se o filho ele está ou preenchido, ou enfim, ele começa a sair da mãe e ir para o pai, que é justamente na fase de mais ou menos 4, né, amor? 3, 4 anos. Ele sai da mãe e vai para o pai. O que é isso? Ele já deveria estar preenchido pela mãe e agora vai buscar um outro tipo de preenchimento, né? Da necessidade natural, ele vai buscar outro tipo de preenchimento, que é o preenchimento paterno. Nessa fase, Kari, dessa transição, algumas mães podem se sentir que o filho está traindo, está abandonando ela, ela pode segurar o filho para ela, pedindo que ela vá para o pai. Aí já começa a haver alguns problemas acontecendo, né? Ok? Certo. Então, essa fase é interessante. Se a mãe permite que o filho vá para o pai, ótimo, pode ser que tenha uma relação saudável, né? Desse desligamento da mãe para o filho. Agora, se ela não compreende que isso é uma fase natural, que é um processo natural, ela pode segurar o filho, né? E aí trazer vários transtornos em relação até o relacionamento com o filho com o pai, né? Começa a haver algumas complicações aí, tá? Tá. Uma coisa está aqui, eu conheço vários casais que seguram, eu conheço pessoas, vocês também mais do que eu, claro, que têm filhos de 30, 40 anos e que os pais não permitem que seus filhos vivam suas vidas. Eu conheço um casal que, assim, o ciúme do pai é doentio. Né? Exato. Tanto pelo filho homem quanto pelo filho mulher. Não é assim dizer, não, é só pelas minhas filhas. Não, uma conseguiu superar o negócio. Mas, né, pelas minhas filhas. Não, os 3. Não conseguem liberar esses filhos para serem livres. Com a desculpa de que cuidado com o que você vai fazer é pecado. Cuidado com isso. Porque Deus não vai permitir. Deus vai te cobrar. Pois é. Pesado, hein? Foi tudo da história ainda. Né? Então, isso não deixa de ser fazer parte do complexo. Sim. Não é? Com certeza, né? E esse apego, vamos dizer assim, porque, na verdade, quando os filhos começam a ficarem adultos, né? Eles não têm mais não deveriam ter nem a necessidade de ficarem presos aos pais, nem os pais presos aos filhos, tá? Então, nesse caso, existe uma dificuldade dos pais, ou do pai ou da mãe, né? Estar liberando os seus filhos para a vida. Por que está acontecendo isso? O que aconteceu com esses pais que eles provocam essa amarra, esse emaranhamento, né? Ok? Enfim, muitas coisas podem estar por trás disso, mas foi uma coisa que nós comentamos na vez anterior, que quais são os preenchimentos, as necessidades que as pessoas têm, né? Então, alguns pais, ou muitas mães, existem um vazio que não foi preenchido, e elas podem ter os filhos para preencher esses vazios das mães. Aí essa mãe vai liberar esse filho para a vida? Dificilmente. Né? Porque se liberar o filho para a vida, esse vazio vai voltar. E aí começa a haver vários problemas sistêmicos. É exatamente isso que você falou, cara. Né? Os pais de filhos adultos que não conseguem liberar esses filhos, eles estão colocando os filhos na função de preencher os vazios emocionais que eles carregam. Isso pode ser desde o filho pequeno, quanto, pior ainda, nos filhos adultos. E muitas vezes, assim, os pais vão achar subterfúgios. Então,
o mundo lá fora é perigoso, né? Deus vai te punir, cuidado com o que você vai fazer. Os pais vão arrumando formas, né, para que os filhos não vão para a vida, não tenham as próprias vidas. E isso diz muito nos filmes da Disney, das princesas presas no castelo. Então, o que as madrastas falam lá nos filmes, ou os reis, as rainhas? Lá fora é muito perigoso, fica aqui presa na torre do castelo. Não vá lá fora. Não tinha nada a isso. As fábulas infantis, elas têm muito de psicanálise. Vou começar a assistir com essa visão. Assista novamente. E aí, como que essas princesas, em geral, saem do castelo? O que acontece que elas saem do castelo? Tem que ter um lindo príncipe para Isso! Aí ferrou. Porque aí o lindo príncipe vai lá, mata o dragão e luta e pega a princesa e põe um sapatinho e rouba a princesa do castelo, né? Ou seja, olha o que está no inconsciente coletivo. Você só vai sair da casa dos seus pais casada. E o príncipe que vem e te rouba daqui. Não é você que vai falar tchau, pai, tchau, mãe. Estou livre, né? No meu trabalho, conheci um rapaz interessante. Não, o príncipe vai lá e te rouba dos seus pais. Né? Então, tem muitas coisas escondidas aí que vão fazendo com que nós, mulheres, nos aprisionemos mesmo. Né? E aí precisa do príncipe chegar e roubar a gente. Né? Porque, tipo, tadinha de nós, não temos força para fazer o nosso próprio caminhar. E isso é interessante, que esse príncipe, ele, além de ser um ladrão, né? Um ladrão da vida, adorei, Fred, é verdade. E ele também é o salvador. Ele tem uma função no sistema de ser o salvador. Se houvesse a segunda temporada dessa série, vocês iam ver o estrago que era depois. Né? Porque quando se tem um ladrão, né, dos filhos, ou um salvador, muito difícil essa relação dar certo. Ou seja, né, a responsabilidade fica só para um, né? Tira o foco do outro. Exato. E eu tenho aprendido que é troca, né? Então, né? Isso. Exato. Né? E por que né, o Kari e Paulo, por que algumas moças, né, precisam ser salvas? Princesas. Né? Por que elas precisam ser salvas? Né? Estamos falando aqui de uma relação que possivelmente não vai dar certo, ou vai ser muito, muito complicada essa relação. Sim. E por que elas precisam ser salvas? Porque elas estão, realmente, de uma certa forma, aprisionadas e castradas para a vida. Que elas poderiam adquirir forças e falar assim, não, eu vou seguir para a minha vida. Né? Eu não preciso de alguém que me salve. Eu tenho toda a condição de seguir a minha vida, ir atrás do emprego, buscar... Se eu quero sair da minha família de origem, né, eu vou buscar isso. Eu sou adulta, ganho meu dinheiro e vou fazer a minha vida. Eu vou encontrar com alguém, casar por amor, não para ser salvo. Né? Aí você tocou num assunto muito interessante, que eu estou aqui ouvindo vocês e lembrando da minha vida. Né, porque eu acho que tem que começar lembrando da minha mãe. Eu fico imaginando quando eu cheguei para minha mãe, disse assim, olha, mãe, sabe o que é? Eu vou embora para São Paulo. Não foi assim, mãe, eu posso. Tadinha da minha mãe, gente. Eu vou. Eu não cheguei pedindo, porque eu sabia que se eu pedisse, ela não ia deixar mesmo, né? Isso foi em 2002, eu estava com 22 anos, tinha feito lá o seminário em Cuiabá, uma cidade mais perto, comecei, falei, isso aqui não é para mim, eu preciso ir para onde foi quem me acolheu, né? Que no caso eu fiz Batista, não tem problema nenhum em falar. Comecei nos Batistas, depois eu falei, não, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir lá para a Metodista, que foi onde me acolheu. Eu quero viver aquele mundo da universidade. Eu não quero viver esse mundo fechado, que era onde eu estava. E aí conversei com o pastor, tal, ele concordou. Aí, como já estava tudo resolvido com a igreja, porque meu problema não era minha mãe, era a igreja que eu via, né? Falei, bom, minha mãe eu enfrento, né? Aí eu falei, mãe, eu tô indo. Tadinha, ela quase teve um infarto. Só que, nos primeiros... Aí, quando eu falei que ia viajar sozinha, então... Nossa, minha mãe... Olha, eu fico pensando, às vezes eu penso nela. Mas onde eu quero chegar?
Minha mãe teve seus conflitos? Teve. Não, assim, não me apoiou no início? Não. Mas e eu sinto que inconsciente ela me abençoou. Porque eu falei para ela, mas se a senhora não me abençoar, eu não vou. E sempre foi assim na minha vida, em tudo. Mas eu não deixei de lutar por aquilo e não deixei de dizer, eu vou, mas a senhora, eu preciso... Aí quando eu vejo que o negócio aperta mesmo, falei, eu preciso que a senhora me abençoe. Eu tenho isso, sabe, Glória? É uma questão dela. Né? Eu preciso ouvir, assim, uma bênção. Não que eu não vá fazer. Eu vou fazer. Mas se eu sentir que, se ela fizer, se ela der, eu diria assim, nessa bênção, para mim parece que eu fico mais feliz. Se você tem a bênção dos seus pais, se tem a bênção da sua mãe, parece que você está autorizada, parece que você tem essa autorização. Se você sai sem a bênção, parece que você está cometendo algum tipo de erro. Isso traz dentro de você um sentimento de culpa. Né? É isso que eu queria dialogar. Se isso, até que ponto isso é bom, né? Até que ponto isso é ruim, até para o nosso relacionamento, agora no caso, com o mundo. Né? Porque eu falo que a gente tem que se preparar para o mundo. Eu falo, eu não vivo no mundo, eu sou preparada para ele. Porque eu acho que o viver no mundo, Glória, para mim, é muito pesado. Viver no mundo, se eu falo, eu vivo no mundo, então eu tenho que ser prostituta, eu tenho que encher a cara. Não, eu sou preparada para o mundo. Aí eu consigo desviar dessas questões, da prostituição, né? De tudo em excesso, do roubo, né? Então, eu falo, eu sou preparada para o mundo. Aí, falando nisso, Fred, isso é bom ou ruim? Até que ponto isso é bom, Glória? Até que ponto isso incomoda? Essa questão, né, de você ter que sua mãe falar o sim, né, os seus pais. Aí você vai lá na Bíblia, hoje eu estou, né? Honrar seu pai e sua mãe. Isso. Não, você tem que fazer umas coisas muito boas, muito profundas, cara. Muito legal isso. Porque você sente, né? Kari, pegando lá o exemplo dos pais que não deixam os filhos irem para a vida. Eles não estão abençoando os filhos a irem para a vida, certo? É a mesma coisa que a gente está falando, né? E ir para a vida sem a bênção dos pais é como se ficasse um cordãozinho amarrado, um cordão de tensão. Você vai, mas você continua preso. Você vai, mas você continua preso. Tipo um elástico. Imagina um elástico preso na sua cintura e seus pais segurando. Né? Então, você vai, aquele elástico está preso. É muito mais pesado para ir. Não quer dizer que a gente não consiga, certo? A gente consegue, mas o peso é maior. Quando os pais abençoam, é como se esse elástico arrebentasse. Sim, o Fred concorda com isso? Porque parece que o Fred é outra vertente. Plenamente, plenamente. Mas agora, interessante, né, cara? Para ver essa bênção, né, dos pais, eles precisam estar em que ponto, em que situação? Uma situação bem adulta, para entender que esse processo é um processo natural, cara. O processo dos filhos crescerem e irem para a vida é um processo natural, né? No mundo animal, se a mamãe leoa fica com os filhotes enquanto os filhos estão adultos, os filhotes morrem. Porque na tendência natural, o que acontece? No natural seria, quem vai primeiro seriam os pais, depois que vão os filhos, né? Quem morre primeiro são os pais. Então, se os pais ficam querendo aprisionar seus filhos, não abençoando-os para a vida, né? Se acontece dos pais morrerem antes, eles não sabem o que fazer. Eu não sei se eu fui muito claro aqui, tá? Não entendi. Mas assim, no mundo animal, inclusive no mundo animal, quando os filhotinhos, os filhotes leõezinhos, começam a abocanhar a presa, já tem presas, né? Já começam a triturar, caçar, né? A triturar e já estão prontos para caçar. As mamães leoas se afastam. Sim, deixa ele fazer a sua parte. Porque se ela ficar perto, os filhinhos morrem. Sim. Eles não sabem se virar. Não sabem se virar. Tanto que esses animais, quando ficam em cativeiros, como é que você vai pegar esses animais em cativeiro e jogar para a selva? Dificilmente eles vão sobreviver, né? E na família é a mesma coisa.
né? Agora, também tem uma coisa muito interessante, né, cara? Tem muitas mães, muitos pais que falam assim, eu te abençoo, mas desde que você não vai morar em São Paulo, né? Não vai para longe, desde que você mora aqui no vizinho, na esquina, mora no mesmo bairro, né? Porque aí continua preenchendo os vazios. E continua preenchendo os vazios. Desde que vocês venham todo domingo almoçar na minha casa aqui o macarrão com frango. Né, Paulo? O Paulo está sumido. Paulo está quieto hoje. Paulo está pensativo. Hoje eu estou meio reflexivo. Deixa eu só cumprimentar a Ana Cláudia Marques. Ela disse o seguinte: bom dia, fazendo muito sentido a live. Abraço a todos. É que na hora que a Kari falou, né, da proposta da gente voltar à temática, falar de alguns assuntos, eu estava me reportando aqui a alguns eventos, né? Eu cheguei a fazer alguns sarais aqui na rádio, e estava pensando em talvez compor, né? Aí eu preciso ver a adequação de data, para tentar trazer alguém mais para participar, fazer uma roda de debate mesmo, porque está surgindo assim, eu tô falando por mim, né? Porque como a gente associa, embora a gente não assistiu o Fantástico, né, Glória? Essa semana, nem eu também. Essa semana não teve a nossa audiência, sinto muito. Mas a gente vai se reportando alguns acontecimentos que acabou sendo noticiosos, né? Infelizmente, aí, muitas coisas tristes, o caso do próprio médico, do anestesista, que a gente não consegue mensurar o tamanho da problemática, né? Como que chegou um ato daquele? Como aconteceu agora, infelizmente, essa morte de uma festa temática e se culpando algo. Aí a gente começa a ouvir essa live, esse bate-papo, e começa a reportar que tudo tem a sua origem na infância, na escolha, enfim. Poxa, existe um estudo para chegar nessa conclusão que vocês estão falando. Muitos dos problemas que acontecem talvez poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos essa consciência, e se houvesse um estudo, um trabalho mais sistemático. A gente fala, vamos para a escola, vamos. Você vai aprender o quê? Vamos aprender português, vamos aprender matemática, vamos aprender... E, de repente, está faltando alguma coisa nessa faixa etária para que eu, quando esteja na fase adulta, essas influências sejam diminuídas e eu não chegue numa agressividade que a gente está vendo. Dá-se a impressão que o mundo não está tendo solução, né? Porque a gente vê coisas acontecendo que é de arrepiar o cabelo. Gente, não é possível. Aí vocês pontuam, peraí, se aconteceu isso, alguma coisa aconteceu lá na infância. Bom, se alguma coisa aconteceu na infância, e eu tomar consciência disso com uma certa antecedência, provavelmente eu não vou cometer isso no futuro. Eu acho que o caminho, não sei se eu estou equivocado, mas eu acho que está faltando um pouco mais assuntos, mais debates como esse. Né? A gente está aqui numa emissora comunitária, a gente entende que nós temos uma limitação de alcance no rádio, apesar de colocar no Face, no YouTube e propagar, não é um assunto que vai fazer o cidadão sentar para falar, peraí, né? Deveria, mas infelizmente não há, né? Eu vou fazer um comparativo bem grotesco. Eu fiz uma live aqui, o Osni Martins, com o pessoal que faz um trabalho para um canal de youtuber, né, que vai buscar as coisas sobrenaturais, fantasmagóricas, e quer dizer, deu um boom de audiência, né, trocentas vezes mais do que essa que a gente está fazendo, né, e é um assunto, não estou dizendo que é nem desmerecendo, não é isso, mas de repente a gente tem solução para evitar uma catástrofe e não estamos sabendo usar as ferramentas. Paulo, e temos, né? E aí é por isso que entra no não julgamento, né? Quando Cristo falou para a gente não julgar, era disso, eu acho, que ele falava, né? Porque nós não podemos julgar o outro, porque nós não sabemos da história do outro. Exatamente. Nós não sabemos que o outro carrega de dor dentro dele para chegar naquele ponto.
né? Todo abusador foi abusado. Qual a história daquele anestesista? Nós não sabemos. Então, quando nós vemos essas notícias, lógico que eu fico muito triste, me dói, assim, de eu pensar a que ponto chega o ser humano. Que loucura é essa? Que distorção de realidade que foi essa, né? De fazer tais coisas. Mas não dá para julgar. E graças a Deus, né? Eu raramente entro em julgamento, assim. Tem uma coisa que eu não tenho paciência. É ver homem assassinar mulher na frente de filho. Isso eu sinto muito Jesus Cristo. Isso eu ainda não consigo. Não entendi, Glória. Eu cortei aqui, eu dei o quê? Oi, Kari? Eu não entendi. Você não consegue ver. Saber de notícias. Ver, graças a Deus, nunca vi. Saber de notícias de pais que assassinam a esposa na frente dos filhos, e aí matam os filhos, aí suicidam. Você quer matar a tua mulher? Não que você tenha direito, mas mata longe do seu filho, por favor. Faz um estrago menor. Né? Isso é uma coisa que eu não consigo. Sinto muito, talvez um dia. Nesse momento ainda não. Mas até esse cara que faz isso, ele tem uma história de dor por trás. Ninguém chega numa agressividade tamanha se não tiverem histórias anteriores guardadas. E aí, Paulo, às vezes essas histórias não são só daquela criança do passado. Às vezes essas histórias, elas dizem respeito ao sistema familiar também. E vem numa série de repetições. Então, de repente, o tataravô abusou da filha, da irmã, sei lá, e essas histórias vão passando pelas gerações, porque são coisas que ninguém quer ver, ninguém quer falar, né? Mas aí o que você disse tem jeito, sabe? Tem jeito. Agora, tem interesse, né? E de que as pessoas se curem? Que tipo de ajuda o governo, né, pode fazer? A mídia, gente, passa um troço desse na Globo. É assim, Paulo, você tem uma base. Uma das frases que eu achei mais interessantes de que do que assim, por que nós precisamos fazer terapia? Por que nós precisamos nos entender? Uma das frases que eu achei mais interessantes, que faz muito sentido, é assim: devemos fazer terapia porque nossos pais erraram com a gente. Tá? Nossos pais erraram com a gente. Eu também sou pai, agora é mãe, nós somos pais, nós também erramos com nossos filhos. Tá? E nós somos filhos também. E os nossos avós erraram com nossos pais, os nossos bisavós. Olha como que vem essa coisa rolando dentro do sistema familiar, tá? Então, a Kari até comentou no começo do programa, assim, que comentaram com ela, quer dizer que a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe? Não existe culpado. Se nós formos buscar culpados por essas histórias, nós vamos entrar em julgamentos. E sempre que entramos em julgamento, nós sempre vamos errar. Nós temos grandes chances de errar no nosso julgamento. Pode ser que acertamos? Pode ser, mas o risco é muito grande de a gente errar nos julgamentos. Tá? Então, essas coisas têm conceito desde que as pessoas vão atrás, vão em busca de entender os seus próprios processos. Tá? Isso precisa dos profissionais terapeutas, né? Atuarem no interesse das pessoas que estão vendo que estão com problemas. Né? O que a Glória falou uma coisa interessante uma vez. Ninguém nasce ruim, Paulo. Ninguém nasce ruim, Karen. Né? As pessoas vão, de uma certa forma, se transformando nisso. Por quê? Por uma coisa muito básica. Falta amor. Esse amor que todo mundo procura, que todo mundo busca, que todo mundo, sabe, fica no sonho, nas fantasias. Que amor que é esse, né? Essa relação amorosa, esse amor, agora já comentou em outros programas com vocês, essa relação é uma relação primeira, né, do filho com a mãe. A mãe é culpada por não passar amor? Então a culpa... Não. Se a mãe não recebeu amor... Ela vai dar.
Exatamente. Ela vai dar. Vai dar. Agora, cara, mas agora eu já sou adulto, eu não recebi amor da minha mãe, então eu vou virar um bandido. Por quê? Né? Ah, porque eu não recebi amor, é culpa da minha mãe. Não, velho. Agora você tem que entender e você mesmo vai fazer esse trabalho amoroso, porque aquelas pessoas que vêm depois no seu sistema, os seus filhos, os seus netos, possam ser beneficiados disso. Mas o que é interessante, que é importante as pessoas entenderem que precisam entender os seus processos. Por que eu não recebi amor? E não culpar a mamãe lá, falar, mãe, agora eu vou voltar no seu útero e você me dá amor aí na fase uterina. Não existe, né? Foi aquilo que a Glória falou. Quando somos adultos, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio. Né? Eu escolho o que eu quero. Exatamente. Por que eu não vou escolher, né, buscar mais as relações amorosas, né? Não sei, E aí a gente volta lá na temática lá de relacionamento. De relacionamento. Aí muitas vezes a gente vai buscar no parceiro, parceira, aquilo que os pais não deram. E aí vira uma situação neurótica. Né? Porque a gente começa a exigir do marido da esposa coisas que não são da alçada. Né? Daí entra na coisa dos ciúmes, da falta de atenção. Você nunca sabe o que eu quero, né? Você não me entende, né? Umas exigências que muitas vezes, se a gente troca essa fala, né? E por exemplo, né? Para ele fala assim: nossa, mas você não sabe o que eu quero, você não me entende, você nunca me escuta. Estou falando isso para minha mãe. Se a gente troca quem está aqui do lado, facilmente a gente coloca a nossa mãe aqui. E aqueles pensamentos que a criança não tem coragem de verbalizar. Mas que tudo que a gente quer é ser visto e ser amado pelas nossas mães. Aí a gente arruma um parceiro ou uma parceira e coloca nessa função. Então, nós temos que entender que esse parceiro não é o nosso pai, não é a nossa mãe. É o homem ou é a mulher que nós escolhemos viver. E deixar essa linha separada. Eu sou muito fácil, gente. Não. Eu tenho uns amigos que chamam eu fico em crise. Ou melhor, isso para mim é um entrave, né? Vamos mudar um pouquinho. Às vezes é casal já, veterano de casamento, quase 100 anos eu brinco. Ai, pai, ai, mãe, gente, eu fico louca com isso. Gente, mas nem Jesus na causa. Não, eu cheguei pro Gelson e falei, Gelson, mas cara, você vai ser. Falei, amor, mas tá errado. Ai, pai, que pai o quê, caramba? É mulher e marido, sabe? Eu amo essas pessoas, ele de paixão, assim, eu sou apaixonada. Mas isso tá cheio por aí. Mas, gente, eu não sou pai, que mãe o quê? Não, sabe, é uma coisa assim que vai lá na minha alma, volta, não fixa. Eu nunca falei isso para esse casal, né? E também não tem nada a ver com isso, a vida é deles. Né? Já tem problema demais. Mas então é uma coisa assim, que me incomoda. Karen, e isso é muito doentio, porque se a gente tá... Nós, quando viramos pai e mãe, né? Geralmente essas pessoas estão falando isso porque se tornaram pais, né? Dos filhos deles. Sim. E aí, a mãe do filho e o pai do filho, né? Só que a hora que você começa a virar só mãe e pai, a sexualidade vai embora. Então, a primeira coisa que esses casais, às vezes tem ouvinte nessa situação, revejam a questão sexual de vocês. Porque a primeira coisa que você está escondendo de si mesmo é a própria questão da sexualidade. Porque você não vai transar com seu pai nem com a sua mãe, assim a gente espera. Você quer ver só uma coisa? Que a gente sempre fala aqui, né? O relacionamento... relacionamento entre homens e mulheres, para que seja consistente, seja bom, tem que ser um relacionamento adulto, tá? Por exemplo, adultos infantilizados, quando eles se relacionam, com o tempo, a coisa que vai começando a entrar em queda é a sexualidade. Por quê? Crianças não fazem sexo, crianças não transam, né? Adultos transam. Então, a mulher transa, a mulher tem sexo, tem sexualidade, o homem tem sexualidade. As crianças não têm isso.
né? Então, você imagina duas pessoas infantilizadas que quando começam quando se encontram, quando iniciam a sua vida, seu relacionamento, a sexualidade é uma sexualidade legal. Por que vai começando a cair? Porque entraram no mundo infantil, tá? Isso acontece com a grande maioria dos relacionamentos, tá? Então, quem casa é o adulto, criança não casa, né? Quem ganha dinheiro é o adulto, criança não ganha dinheiro. Quem faz sexo é o adulto, criança não faz. Então, se as pessoas estão ainda presas no seu mundo infantil, muito dificilmente as relações vão ser saudáveis. Tem pessoas que ficam casadas aí 50, 60 anos, né? Que realmente, às vezes, pode nem ter sido uma relação saudável. Pode ser uma relação de dependência um do outro, eu dependo de um, ele depende de mim, então a gente fica juntos, né? Então, qual que é a relação saudável? A relação saudável é sempre relação de adultos. Eu, Fred, adulto, e a Glória, adulta. Essa é uma relação saudável. Agora, a gente não pode ser infantil, criança em algum momento, é lógico, nós temos as nossas crianças interiores que precisam ser vistas, né? Vistas e alimentadas. Então, eu brinco, ela brinca, tal, mas quando tem que ser a relação adulta, quando nós temos que pagar contas, quando nós temos que fazer as programações, nossos projetos, fazer sexo, né? Tudo é o mundo adulto. Então, tem que haver assim, para as relações darem certas, precisa ser adulto, tá? Mas eu não consigo. Procure ajuda. Você não vai conseguir sozinho, você não vai conseguir identificar isso de uma forma sozinho. Tem muita gente que fala assim, não, a partir de hoje eu já não vou fazer mais assim. E depois faz. Repete, né? Por quê? Porque não entende aonde que está preso. Se você não entende onde você está preso, você vai repetir. Na sistêmica, nós temos a frase, né, de Bert Hellinger, que é o constelador que inventou as constelações. Ele fala, como nós não sabemos as verdadeiras histórias nossas histórias, as histórias das nossas famílias, nós vamos tender a repetir essas histórias. Então, muitas vezes você pode perceber assim, como que a minha mãe era? Minha mãe era adulta ou infantilizada? Infantilizada. E a minha avó? Também. E a mãe dela? Também. Então, se repete, a coisa vai se repetindo, né? Eu sei que não vai dar tempo isso, porque o Paulo já está de olho em mim. Eu estou olhando a hora aqui também. Você viu que o Paulo está de olho em você, né? Mas e quando a mãe é adulta? Porque a minha mãe sempre foi adulta. Sabe, agora, assim, posso estar errada, mas as histórias que ela conta da vida, estou falando da minha, eu exponho a minha, né? Lá do Nordeste, que ela cozinhava com 6, 7 anos para mais de não sei quantos lapiões do meu avô, né? Então, assim, minha mãe teve uma vida... Então, minha mãe sempre foi adulta. Para mim. Não pode ser criança. Aí é outro problema. Não. Aí é outro problema. Karen, sinto muito dizer para você. Não é que ela tenha comportamentos e atitudes adultas. Ela teve que ser adulta antes do tempo. Exato. Para que ela teve que ser adulta antes do tempo? Para poder alimentar, né? Para poder salvar as pessoas. Muitas crianças se tornam adultas antes do tempo. Por quê? Porque os pais são infantilizados. Se eu não cuidar dos meus pais eles não vão cuidar de mim. Então, olha como é que funciona essa coisa. Uma inversão de função. Os filhos deixam de ser filhos para ser o quê? Para ser pai dos filhos. Pai dos irmãos. Isso vai passando de geração mesmo, porque eu me tornei muito adulta, eu não tenho vergonha de dizer isso. É um orgulho até, né? A minha mãe eu fui, então, quando vocês se referiram, né, lá do começo, né, de outros fatos, então, assim, é de geração, e se a gente não procurar cortar isso, né, os nossos filhos, netos, e vai. Exato, cara, porque a gente está dando aquilo que a gente tem, né? Então, nós não sabemos. Vamos supor que sua mãe precisou se tornar adulta porque, sei lá, perdeu a mãe dela e ela que tinha que cozinhar para os irmãos. Não, era muito trabalho mesmo, né? No Nordeste, no Ceará, muita luta mesmo. Minha avó estava
viva mesmo, meus avós, os irmãos. Karen, quantos filhos? Quantos Da filhos? sua... Minha mãe, minha avó? Eu não sei. Quantos irmãos? Eu acho que é acima de 9. Ai, pronto. 9. Olha que interessante. Minha 9 mãe é a filhos. filha mais velha, eu acho. Tá. 9 filhos. Como é que uma mãe vai conseguir dar para as 9 filhos? Ela vai conseguir preencher os 9 filhos de amor? Muito difícil. Aí o que acontece? A irmã mais velha tem que cuidar dos irmãos mais novos. Quem que exerce a função materna nessa relação? No caso, minha mãe. A irmã mais velha, né? Geralmente os filhos mais velhos. Aí, como eles já estão exercendo a função materna, dificilmente eles vão ter filhos. Pode até ter filhos, mas começa a haver um impedimento para ter filhos. Por que você não quer ter filho? Já tive filhos, já cuidei dos meus irmãos, cuidei dos meus pais, da minha mãe. Está vendo onde começa a haver... Com isso, você me tirou um peso. Sabe por quê? Por quê? Porque eu casei com 30 anos. Eu achava que eu não queria, assim, não queria casar, não queria ser mãe pela minha deficiência. Graças a Deus. Olha que problema resolvido. Valeu, Fred. Já entendi. Ela é ótima. O Gels casou com 29. Você tirou um peso de nós. Olha, você fez... Não, porque eu sempre achei... Não é pela deficiência. Porque a minha deficiência... Não, já entendi, Fred. Por que eu não me casei? Exato. Obrigado, Tá viu? Nada. Depois você deixa um chequinho lá, faz um pix para mim depois, tá? Não, falando em Pix, quem está precisando de Pix é a pastora. Tipo, a gente está fazendo a campanha. Ela está precisando, ó. Campanha Visão Solidária, gente. Vamos ajudar aí. Falta pouquinho, né, cara? Falta pouquinho. Agora o Fred já estão liberados, deixa me ajudar. Nem precisa. Mas a gente pode ajudar de novo, a campanha está demorando. Não tem problema. Mas é interessante, gente. Nossa, vocês ficariam 2 horas aqui, a gente não se cansa de vocês. Obrigada, meus queridos. Muito obrigada pela oportunidade. Tem uma coisa que funciona em meu ouvido, né? E quando o ouvido cansa, ninguém merece, né? E vocês não conseguem cansar os nossos ouvidos. E eu sou suspeita, né? Amém. Como dizia minha avó, amém, Jesus. Como diz a cara, o ouvido não cansa, mas o horário, infelizmente, chega ao final, viu, gente? Que eu já estou aqui com os meus convidados da próxima live, e nós estamos aqui, inclusive, com a Luciana, ela é coordenadora da equipe de vetores aqui de Porto Ferreira. Vamos falar um pouquinho sobre dengue. Estamos no mês de julho, mas ainda a gente tem que avisar as pessoas que não é para criar o mosquitinho da dengue. Vocês acreditam que tem gente que cria mosquitinho da dengue ainda? Que loucura, hein? Acha bonitinho, né? A gente gosta, não é possível um negócio desse. Ô Paulo, a Raça fez a descrição para mim. Cachorro, um gato, né? Em vez de mosquito. Adota o cachorro, um gato, ao invés de adotar mosquitos, né? Então, mas você sabe que às vezes é por causa disso, viu, Fred? Você sabe que tem encontrado o criador de mosquito no vasilhame de água do cachorro? Nossa, mas... Pois é, acontece. A água do cachorro a pessoa acaba criando o cachorro. Tadinho do cachorro. Pois é, ela cria o cachorro e de brinde vem os mosquitinhos, né? Porque não lava o recipiente como deve ser lavado. Cachorro. Vocês acreditam que em pleno século XXI eu preciso convidar a Luciana, que é da equipe de vetores, para vir falar o que a gente tem que fazer. Impressionante, né? Impressionante, mas vamos lá, gente, eu preciso encerrar. Pastora Karen. Eu vou fazer minha oração final e aí a Glória e o Fred já encerram, já cala a boca, né? Porque eu já falei demais. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos e falando às pessoas situações que acontecem na nossa vida, que acontecem no nosso dia. Gratidão pela oportunidade do Fred e da Glória adentrar os nossos caminhos. E gratidão pela comunidade, através do Paulo, poder ser essa luz, esse portal onde possamos levar luz, afeto, reflexão, possamos levar equilíbrio às famílias que nos acompanham, tanto via rádio quanto via Facebook. Gratidão pelo dom da vida e gratidão pelo fruto do amor. Amém. Glória, Fred. Oi? Fala, Mari. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre aqui à disposição. Paulo, quando precisar, pode contar com a gente, tá? E, enfim, que tenhamos uma semana abençoada e dias mais felizes e menos
né, e menos complicados. E que o amor sempre prevaleça no coração dos homens. Que assim seja. Fique a mensagem do não julgamento, né? Que a gente consiga olhar para o próximo e pensar, ele tem uma história. Por isso ele se tornou uma pessoa tão doentia. Que a gente possa tocar o coração de todos aí. Beijo grande, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço aí ao Fred, a Glória, a pastora Kari. Vamos aqui encerrando a nossa transmissão de hoje. Já faço um convite para a próxima live. Eu vou até colocar na tela aqui. Atenção aos possíveis focos da dengue. Eu vou encerrar. Um grande abraço e até a próxima semana, Kari. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Vamos lá, então.